Gente, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer, né? Eu sou o menor dos menores aqui hoje, eu estou aqui para servir. Eu estou feliz que a minha casa está comigo. O pastor Rubens, lá do Aprisco, está caminhando com a gente, esse presente que o Senhor nos deu, né? Este ano. Para quem não sabe, somos pastores do Aprisco Church, um lugar que nós nos reunimos só para falar de Jesus, irmãos. E no começo, nós só estávamos com 20 cadeiras, 4 pessoas, e o Senhor foi trabalhando. Hoje a gente tem até púlpito. Antigamente nós tínhamos um tambor de óleo, com uma tábua em cima, enferrujado embaixo. A gente não tinha estrutura física, mas a estrutura espiritual estava lá. E hoje a gente está caminhando e o Senhor tem agregado, tem trago pessoas. Estamos com a base nova lá no Mirante da Mata, na casa do pastorzão. E o importante é falar de Jesus, né? Que Ele cresça e nós diminuamos a cada dia. Louva a Deus pela vida do pastor Édrio, né? Eu sou igual o Moisés, eu não sei falar, irmãos, eu não consigo falar. Às vezes eu vou travar o português aqui. Tem algum professor? Tem alguém? Tem? Meu Deus! Se eu errar, no final vocês me corrijam, por favor. Queridos, abram a Bíblia de vocês em Provérbios. Eu quero compartilhar algo que o Senhor vem queimando no meu coração esses dias. E eu não sei se você veio aqui ouvir essa palavra, mas eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos entregar, né? Primeiro Ele prega na gente, para depois pregar naqueles que têm estado para ouvir, né? Provérbios capítulo 19, versículo 21. Se você achou, diga amém. Se você ainda não achou, diga espera um pouco. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas são os propósitos do Senhor que permanecerá. Uau! Ah, Espírito Santo, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos, Jesus. Sei que já oraram por mim, Senhor, mas eu me entrego diante do Senhor. Eu me rendo ao Senhor agora, Pai, para que a sua vontade prevaleça. Para que a sua vontade prevaleça, para que nós possamos sair daqui ministrados por Ti, para que nós saímos daqui não confortados, mas confrontados pela Tua Palavra, direcionados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria hoje, direcionado pelo Espírito Santo, falar sobre processos da vida e o propósito de Deus. O irmão aqui falou um pouquinho de processos que eles passaram, né? É tão bom passar processos, né? Uau, é gostoso demais. E eu queria falar sobre isso com os irmãos. O Senhor tem queimado meu coração esses dias para falar sobre isso. E eu escrevi algumas coisas, se você me permitir, eu quero compartilhar com vocês até a meia-noite, amém? Olha lá, irmão. Quando der 10 horas, eu quero ver os irmãos cutucando o outro para que ele ir embora. Processos podem ser coisas que nós iniciamos ao longo da nossa vida, ou pode ser coisas que a vida inicia nas nossas vidas. Para você ter ideia, processo pode ser aquilo que você inicia. Por exemplo, você acorda um dia de manhã e quer mudar o cabelo. É um processo que você começa a iniciar, ou cortar, ou pintar, ou aparar. Processo é aquilo que você inicia, por exemplo, você enjoou do lugar onde você mora e você quer mudar. E se você ainda mora de aluguel, você vai procurar uma casa. Então você inicia um processo de mudança. Se você ainda não tem a casa e você quer comprar, você inicia um processo de ajuntar o dinheiro para poder no futuro comprar uma casa. Então é um processo que eu, assim, nós iniciamos. Mas existe aquele processo que a vida inicia involuntariamente em nós. E esses processos a gente nunca está preparado. Por exemplo, você acorda de manhã, se prepara para ir trabalhar. Para quem usa uniforme, para quem tem os seus aparatos, os seus materiais, você prepara tudo certinho e você sai para ir trabalhar. Você vai para o seu carro, liga um louvor, vai para o ônibus, põe um fone no ouvido e tu sai feliz da vida. Mas quando você chega no trabalho, você é convidado gentilmente a comparecer no RH. E quando você chega lá, você se dá conta que você está sendo desligado do quadro de funcionários. Uau! Processos da vida que ninguém está querendo passar por isso. E foi o que Salomão disse aqui no versículo que a gente leu. Muitos são os nossos planos. Muitos são os planos que nós idealizamos. Mas é o propósito de Deus que vai prevalecer. Nós gastamos muito tempo de nossas vidas nos programando para alguma coisa. Nós traçamos metas.
Vivemos nos programando para viagens, para compra, para troca de carro. Nós estabelecemos até metas de relacionamento, irmão. Quem nunca? Eu já, irmão. Na época eu ainda tinha cabelo, pastor Éder. Eu idealizava me casar. Eu me programava para eu casar com uma japonesa. Olha. E ser jogador de futebol, pastor Rubens. Ruim demais que eu sou. Mas a gente se programa. No final eu casei com uma linda mineira. E pelo propósito do Senhor, Ele me chamou para o pastorado. Totalmente diferente daquilo que eu idealizei. Muitas das vezes, ou quase sempre, elas não são concretizadas, pois não era a vontade de Deus para nós. E quando fazemos isso, de querer fazer algo que não é da vontade de Deus, nós passamos por alguns processos. Quando tomamos decisões fora da vontade de Deus, automaticamente assumimos duas coisas: o bônus e o ônus. O bônus é coisa boa. Eu sou de uma época, tem muito jovem aqui, mas eu sou de uma época, logo os telefones pré-pago, e a gente colocava um crédito e vinha algo a mais de bônus, lembra? É tão bom receber bônus. Quem já comeu Kinder Ovo aqui? Você sabe que vai vir uma coisa boa, uma surpresa ali. Para a criançada, para a gente agora que a gente passou de uma fase, não. Mas vem coisa boa. O bônus é isso. Mas tem o ônus. E eu fui estudante de direito. E o ônus é aquelas entrelinhas do contrato que muitas das vezes nós não nos atentamos. E essa parte do ônus é algo de nos penalizar por uma quebra de um contrato, por algo que a gente não cumpriu. Uau! Então quando nós agimos fora da vontade de Deus, nós recebemos o bônus, até sim, mas o ônus vem junto. E a gente nunca se prepara para o ônus. Eu na época da faculdade eu li um livro, eu acredito que foi lá, eu não lembro, de um pensador, acho que chileno, Pablo Neruda. Ele dizia que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, porém eternos prisioneiros das suas consequências. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu tenho certeza que primeiro, adorar o Senhor. Em segundo, para ouvir uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Veja o exemplo que aconteceu na casa de Sara. Olha o que acontece quando nós agimos fora da vontade de Deus. Interessante que no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma promessa para a casa, para Abraão, para Sara, que dele sairia ele seria pai de uma nação, ele seria pai de multidões. No capítulo 16, o capítulo seguinte, eu não sei o espaço de tempo, mas durou um tempo, do 15 para o 16. Mas parece que no capítulo 16, Sara está daquele jeito. Tem algum ansioso aqui? Sara está ansiosíssima. E ela fala para Abraão: vem cá meu amor, olha, é o seguinte, tu já está velho, eu também, o negócio está estreito, então vamos fazer o seguinte, pega Agar, pega a minha serva, deite-se com ela e ela vai gerar um filho para você e para nós e vai trazer a descendência. Ela achou que estava fazendo a coisa certa. O filho vem, o bônus veio. Só que a história diz que quando Agar percebe que está grávida, que a barriga começa a crescer, ela começa a fazer o quê? Ela começa agora a atacar a sua senhora. Ela não acata mais as ordens, ela começa a pirraçar. Lembra do ônus? O ônus veio junto. E por causa de uma decisão fora da vontade de Deus, ela deu legalidade para que o caos entrasse dentro da sua casa, o conflito, aquela coisa ruim dentro da sua casa. E esse é o problema, quando a gente faz algo fora da vontade do Senhor. Para que o propósito de Deus se estabeleça em nós, é preciso suportar os processos. Pegando o exemplo dos irmãos, eu não sei se no momento dos processos vocês conseguiram entender alguma coisa. Eu já passei por alguns processos, e eu acredito que boa parte dos irmãos que estão aqui também. E no meio da tempestade, ou no meio do processo, às vezes a gente não entende. Porque os processos muitas das vezes machucam, porque são dolorosos. Os projetos muitas das vezes, os processos muitas das vezes são desconfortáveis. Os processos muitas das vezes é solitário. E eu passei um processo há 5 anos atrás. Eu achei, o pastor Rubens, esses dias na mesa, lá na casa dele, a gente estava falando. E há 7 anos atrás eu passei por um processo e eu achei que eu tinha o direito de ficar magoadinho.
Eu achei que eu tinha o direito de ficar bravo com as pessoas. Eu achei que eu tinha o direito de, virar a mesa. Mas eu mal sabia que era no meio daquele processo que o Senhor estava me aperfeiçoando. Era no meio daquele processo que o Senhor estava tirando alguns carrapichos que pela minha vaidade, que eu não sabia que eu tinha, ainda estava impedindo o agir do Senhor sobre a minha vida. E eu passei por esse processo e foi complicado, foi doloroso. E eu escrevi algo aqui. No processo que a gente não quer, Deus vai fazer aquilo que a gente precisa para que o propósito de Deus se estabeleça. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 41:40. Você está aqui ainda? Diga amém. Você quer ir embora? Diga amém. Aê, vocês estão espertos, porque da outra vez eu fiz isso e muita gente caiu, né? Gênesis 39. Desculpa, Gênesis 41:40. Esse aqui agora eu entendi que é para beber. Da outra vez eu achei que era só de enfeite, eu fui beber só no final. Versículo 40. Administrarás, aqui Faraó falando, tá? Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu, disse mais Faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. E fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Uau! Para quem não conhecia José, José, trazendo para os dias de hoje, desculpa a linguagem, estourou no norte. José está abonado, José agora está no lugar de destaque, só recebendo bônus. José agora está sendo o quê? Só presenteado. Mas nesse momento José está vivendo o propósito de Deus estabelecido na vida dele agora. José agora está recebendo autoridade sobre o Egito, está se tornando o governador do Egito, está recebendo um anel, um lugar de destaque. José agora vive uma vida de liberdade, José agora é próspero. Mas eu não sei se você sabia. Quantos anos ele tinha? Quantos? 30. Mas eu não sei se você sabe. Para que esse propósito de Deus se estabeleça agora, ele precisou passar um processo de 3 anos bem doloroso, bem complicado, bem difícil. Eu não sei se você sabia, mas José sofreu uma rejeição familiar quando ele ainda era jovem. Processos da vida, porque ninguém quer ser rejeitado. Eu não sei se você sabia, mas José foi traído e vendido por seus irmãos. Processos da vida. Ninguém se prepara para ser traído por um amigo, ser traído por um familiar, ser traído por aquela pessoa que sentava na mesa ou senta na mesa com você. Ninguém está preparado para isso. Processos da vida. José foi acusado de um crime que ele não cometeu, é lançado dentro da prisão. Processos da vida, que ninguém está preparado. Ninguém acorda de manhã dizendo: olha, eu quero ser acusado de um crime que eu não cometi, eu quero ser lançado na prisão. Processos da vida. José é esquecido por aqueles que ele ajudou lá dentro da prisão. E às vezes nós somos esquecidos quando nós estendemos as mãos. E eu aprendi que a gente só se magoa, a gente só se entristece, a gente só fica bravinho quando a gente espera alguma coisa de troca, quando a gente quer ajudar. Mas esses dias na mesa, lá na casa do pastorzão ali, a gente entendeu que a gente só sente alguma coisa, só é incomodado com alguma coisa aquele que ainda está vivo.
E a gente aprendeu que nós que aceitamos Jesus precisamos morrer todos os dias. Porque quando a gente morre todos os dias, a gente não sente mais nada. A gente não sente decepção, a gente não sente dor, a gente não sente inveja, a gente não sente vontade de pegar aquele irmão, aquela irmã pelo pescoço. Ou só eu que sentia isso, ou ainda assim. A gente precisa morrer todos os dias. Mas mediante todo esse sofrimento que José sofreu, Gênesis 39, 21, eu entendi a chave que virou para ele, sem você ver ele em um momento sequer murmurando, desde quando ele é atacado, rejeitado pelos irmãos, atacado pelos irmãos, lançado na prisão, e enfim, em nenhum momento ele murmurou, porque a história diz que, porque Deus era com José. Deixa eu ministrar sobre a minha vida e sobre a tua vida aqui hoje. Deus é com você. Há uma promessa que Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias, abre o parênteses, até aquele dia quando você acorda, que você levanta da cama bravo com você mesmo, que você não quer olhar no espelho porque tudo está te incomodando. E Jesus está do seu lado dizendo: vai filhão, vai filhona, eu estou contigo. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por favor, em nome de Jesus, creia nisso. Não, esses dias eu ouvi algo que me falou muito ao meu coração. O nosso momento não define quem nós somos. Eu aprendi isso, que o momento que nós estamos agora não nos define. Porque Elias teve um momento de deprê, aquela bad, aquele momento que ele não queria fazer nada. Mas daqui a pouco, ele liderou ainda, ele fez ainda discípulo, ainda viveu um sobrenatural com Deus, que ele foi trasladado com Deus. Então esse momento que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje, não te define. Não é o stop, não é a parada. Pode ser uma reticência, que a história continua, é isso? Estou bom aí de português. Ei, é só uma reticência, a história continua. Aleluia. E aí eu quero compartilhar algumas coisas com você agora. Eu aprendi com o Joãozinho, meu filho, que acho que ele foi para a escolinha, né? Profeta, aquele canela de fogo. 7 anos. Não sei se vocês viram ali, ele fica ali assim. E eu aprendi com ele uma coisa. Ele sempre acordava de noite chorando. E a gente corria para o quarto lá dos meninos. Pai, minha perna está doendo, minha perna está doendo, minha perna está doendo. E chorando, chorando. A gente não entendia e não sabia se ele tinha batido a perna, enfim. Fomos falar com o médico dele. E o médico dele falou: não, pai, fica tranquilo. Esse é o processo do crescimento. Eu, uau! Aí papai falou comigo: então quer dizer que crescer dói. Ei, eu não sei se você sabia, mas eu aprendi que crescer dói. Eu já contei isso aqui, não sei. Se eu não contei, eu vou contar de novo, porque tem gente nova aqui, eu acho. Uma vez, lá no meu trabalho, na loja, passou um camarada vendendo um pé de bonsai, uma árvore de bonsai. Já contei? E eu comprei achando que era um bonsai. Me senti no Sr. Miyagi. Comprei o bonsai. Não estraga não, fica quieto. E aí eu comprei o bonsai, todo felizão. Falei: vou agora comprar o tique para podar o meu bonsai. Depois eu descubro que o bonsai era um pé de jabuticaba, irmão. Mas até eu descobri que era um pé de jabuticaba, eu fui pesquisar na internet como podar o bonsai, a jabuticaba. E aí o jardineiro lá estava dizendo, camarada lá, perito e expert no negócio, estava dizendo que, eu falei para vocês na outra vez, que eles precisavam, ele precisa ser podado, porque às vezes um galho está comprometido, vai comprometer o fruto, então eles podam antes. E aí eu falei: poxa, crescer dói, a jabuticaba, o bonsai. Aí eu lembrei de João 15, você lembra de João 15? João 15 fala exatamente isso. João 15 fala exatamente esse processo do crescimento dói. A história diz, você consegue colocar João 15 aqui, meu irmão? Por favor. Que até eu ler, aí você me ajuda a ler também. Você está aqui ainda, irmão? Tudo que é bom se copia, né? Vou levar para o aprisco isso aqui, irmão. É de Deus isso aqui, irmão. Aleluia, é de Deus. Geladinho, irmão. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pula. 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta.
Aí até então você já sabia. Mas o legal está depois. E todo que dá fruto, Ele poda. Uau! Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Senhor, eu estou todos os dias, eu oro todos os dias, eu te busco todos os dias, eu me relaciono com o Senhor todos os dias. Mas o Senhor está nos podando para que nós cresçamos e possamos dar melhores frutos, possamos alcançar mais pessoas, possamos conectar mais pessoas. Esse é o processo da poda. Crescer dói, mas é no lado bom. A gente cresce porque o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer de alguma forma nos levar a alguém. Não se assuste com esse momento da sua vida. É Deus te podando, irmão. É Deus te lapidando. Eu não sei se Ele pegou uma tadeira, irmão, e um martelo, e está batendo, e eu não sei se está doendo, mas pode ter certeza de uma coisa: é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Salmo 139:16, você lembra desse salmo? Não? Para você entender o que está acontecendo, a gente precisa entender. Salmo 139, versículo 16 diz que antes que nós fôssemos alguém, ou vamos dizer alguma coisa, porque ainda era uma substância uniforme, o Senhor escreveu todos os nossos dias e predeterminou todos eles. Então não se assuste com o que está acontecendo, porque é Deus trabalhando. Essa história Ele já escreveu, a nossa história Ele já escreveu. Às vezes a gente quer pegar um caminho errado, às vezes a gente quer tomar uma decisão errada e aí o ônus vem, mas por favor, continue caminhando, porque a nossa história já foi escrita por Ele, a nossa história já foi pré-determinada por Ele. E eu quero concluir o sermão, e eu quero ministrar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Primeiro, não desista agora. Romanos 8:18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser manifestada em nossas vidas. As aflições podem ser decepções, podem ser as frustrações, pode ser algumas portas fechadas que a gente acha que se fechou, mas não, foi o Papai do Céu que fechou. E eu aprendi uma coisa com um pentecostal dizendo: ei, quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir uma janela. Porta se abre dos dois lados, janela só do lado de dentro. Eu falei: uau, é verdade que o Senhor abre uma janela sobre as nossas vidas, porque é só Ele que vai ter que abrir. Até parece para aquele pregador emocionalista, né? Emocionalista, nem sei se existe essa palavra. Sensacionalista. Eu não quero mexer com a sua emoção. Eu quero ministrar algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então não desista agora. Às vezes pode ser de uma caminhada. Não estou falando da caminhada com Jesus, porque eu sei que tu já é mais do que maduro o suficiente para entender. Mas eu estou falando, não desista do projeto que o Senhor colocou no seu coração. Não desista do sonho que você tem. Não desista das metas que você já traçou lá atrás. Não desista, continue. Essas aflições de agora não podem se comparar com a glória de Deus que vai ser manifestada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Paulo diz em 2 Coríntios 4:18: portanto nós não nos atentamos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. O que ele entende com isso? Vai passar, é só um momento, é uma vírgula, é uma reticência, vai passar. Mas as que não se veem são eternas. Segunda coisa, tire o proveito dessa luta que você está passando. Tire proveito do momento, tire proveito do processo que você está enfrentando agora. É difícil demais, não é? Vocês conseguiram tirar o momento na hora tirar esse momento? Às vezes é complicado, às vezes a gente não tem nem cabeça para pensar em tirar proveito do processo que a gente está passando. Mas Ele é bom. Alguma coisa você vai aprender com o Senhor, você pode ter certeza disso. Romanos capítulo 5, 3 e 4. Não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produzirá a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Posso contar um negócio de experiência com vocês? Não se escandaliza não, porque eu não conhecia Jesus na época. Menino novo, estava morando junto com a minha esposa, nem casados
nós éramos. E eu queria dar um de galo de briga dentro de casa. Eu queria mostrar que eu que mandava em casa. Uma discussão, eu não lembro o porquê da discussão, e tinha um abajur do lado da nossa cama. E ela falando A e eu falando de cá. Aí, pastor Rubens, eu falei, não, eu vou dar um soco na abajur, vai explodir o abajur, eu vou sair como o cara que manda no negócio, ela vai baixar a bola, vai ficar com medo e acabou. Eu dei um soco no abajur, o abajur só trincou, eu peguei 3 pontos na mão. O que você aprendi com isso? Todas as vezes que eu olho para o abajur, eu lembro que toda vez que eu olho para os pontos, eu lembro que eu não posso mais dar um soco no abajur. E eu compartilho com você, todas as vezes que a gente olha para as cicatrizes que nós já enfrentamos, ou que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada, a gente tem que olhar para ela e saber que nós já superamos isso, que nós já passamos por isso. E quando nós encontrarmos com alguém passando pelo mesmo processo que a gente passou, você pode mostrar as suas cicatrizes, ou as suas cicatrizes. Ontem no culto nós estávamos falando sobre testemunho. Nós só podemos falar com propriedade daquilo que nós vimos, não é? E eu ouvi de um irmão dizendo para mim assim, olha Júlio, você fala isso porque hoje você é uma testemunha. E eu falei, mas Cláudio, o que você está querendo dizer com testemunha? Ele falou, testemunha só pode falar daquilo que viu e ouviu. Uau! Então com as minhas cicatrizes, com aquilo que eu tenho visto, com aquilo que eu tenho ouvido da parte do Senhor, eu consigo compartilhar com alguém, eu consigo sentar com alguém e transmitir sobre essas pessoas aquilo que nós já passamos. Então por favor, tire proveito dessa luta, tire proveito do momento, tire proveito da situação, tire proveito das coisas, porque pode ter certeza de uma coisa, o Senhor está te levando para um mal ou para um lugar que Ele vai usar a sua vida para alcançar outras pessoas através do seu testemunho. Quando Davi, ele desce para o campo de batalha, quando os israelitas vão enfrentar ali o gigante, a história vai dizer que Davi toma a frente e fala, olha, eu vou descer, eu vou pegar o camarada aí, eu vou sair na mão com o cara, eu vou vencer esse cara. As pessoas olham para Davi e falam, como que você vai? Olha para você, olha o seu tamanho, você não sabe falar, você não tem um porte, você não consegue. Só que as pessoas não sabiam dos bastidores da vida de Davi. Davi já tinha matado leão e urso. Então as pessoas às vezes olham para mim, olham para você, não entendem o que nós já matamos, não entendem o que nós já passamos. Mas nós temos uma bagagem para chegar com alguém, abraçar alguém e compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor vai fazer sobre a vida delas. Por último, viva o propósito de Deus. Falamos de processos, vamos falar de coisa boa. Falamos do ônus, vamos falar do bônus. Viva o processo, vamos viver o propósito de Deus. O propósito do Senhor para as nossas vidas é que nós possamos viver a sua vontade, que é ruim, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. O contexto diz que Nabucodonosor já veio, invadiu Judá, levou uma parte exilada para a Babilônia e ficou uma galera em Judá. Jeremias, agora inspirado por Deus, escreve uma carta para acalmar os ânimos da galera que estava lá. E no conteúdo da carta dizia, olha, vocês têm que continuar a vida de vocês, continue aí, casem, continue, vão trabalhar, vão plantar, porque a vida continua, o processo que estão passando, fica tranquilo, a vida continua. Mas no versículo 11, diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então por favor, nós precisamos nos lembrar que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Os propósitos do Senhor são muito mais altos, do que os processos que a gente enfrenta. Então o que o Senhor tem preparado para nós é muito mais alto. Então por favor, não se assuste, suporte, aguenta. E como que eu faço? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se você já viveu isso. Se entregue a Ele, se entregue a Deus, se renda a Ele,
Não importa o quanto você já errou na vida, o quanto você já acertou na vida, se entregue a Ele. O conselho de Paulo em Filipenses 3, do 12 ao 14 é: não que eu já tenha recebido ou alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está dizendo que mesmo ainda não chegando aonde ele queria, ele vai continuar tentando a chegar na presença dele. E eu queria dizer para você nessa noite, que a gente precisa somente se entregar ao Senhor para poder viver a vontade dele. Só que às vezes se entregar ao Senhor para viver a vontade dele é meio complicado, porque é você acordar e você olhar para a nuvem, e a nuvem continuar parada no lugar, e você louco para sair, mas a nuvem ainda está parada. Isso é se entregar à vontade de Deus. Isso é se entregar para viver o propósito de Deus. Então nessa noite, o Senhor nos convida a viver o propósito dele. Essa noite o Senhor nos convida para poder nos entregarmos diante dele. Não olhar para os processos, pode até assustar, mas o propósito de Deus vai ser muito maior daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, a Ti. Nós sabemos que tudo é por Ti e para Ti, nada vem de nós. Nós sabemos que às vezes no meio do processo a gente se assusta, Jesus. Às vezes a gente não entende. Mas eu sei que é preciso, Senhor, sair do barco. Eu sei que é preciso sair da estrutura muitas das vezes. É preciso andar sobre as águas. É preciso viver aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o propósito do Senhor, para que nós possamos viver a sua vontade. Não se atentando, Senhor Deus, ao tamanho dos processos, não se atentando, Jesus, ao tamanho do sofrimento, não se atentando, Senhor, à tempestade, não se atentando, Senhor, aos ventos, mas olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tem o controle de tudo, sabendo que o Senhor é aquele que assume o controle de tudo sempre, nunca perdeu, como Jó 42:2 diz, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, que possamos sair daqui direcionados pela Tua palavra, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.